A gente se veste de preto, se veste dessa forma, primeiro porque gosta, e segundo porque por uma questão de identificação, né? Você tenta se identificar com as pessoas que têm os mesmos gostos. O gótico é mórbido ou é melancólico, na sua opinião? É mais para melancólico do que para mórbido. É lógico que isso varia também de pessoa para pessoa. A pessoa pode ser mórbida sem ser gótica. Desde quando existe esse movimento? Olha, eu não gosto de chamar de movimento, mas musicalmente o gothic rock existe desde o final da década de 70. Ele nasceu meio simultaneamente na Alemanha e na Inglaterra, com influência do positive punk, tá? E eram pessoas que tinham, que se identificavam já com esse lance todo de literatura, de cinema, de poesia, de arte, de arquitetura, tá? E quando eles colocaram isso em forma de música, isso foi chamado de Gothic Rock, que é como uma espécie de facção dentro do que na Europa se chama de Dark Wave. Infelizmente, a subcultura gótica é uma das subculturas que mais está cercada por desinformação. Mesmo que a gente esteja na era da internet, onde a gente pode ler, pesquisar tudo que a gente tiver curiosidade, parece que as pessoas estão cada vez mais desinformadas sobre esse assunto. Em uma rápida pesquisa no Google, você pode encontrar tanta bobagem envolvendo góticos que você ficaria impressionado, como por exemplo essa matéria aqui de 2015. Ela é tão absurda que faz a gente querer se contorcer de tanta bobagem. Outra coisa que é bem notável também nesse tipo de matéria, de entrevista, é que parece que eles simplesmente ignoram tudo que os góticos têm a dizer e só resumem o que eles acham, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com o que a subcultura realmente é. E como se não bastasse sermos vistos como os seres mais tristes do mundo, isolados, o que sinceramente é uma mentira, já que é muito comum ver góticos em grupo se encontrando, se divertindo, ainda tem mais um problema que geralmente é enfrentado por nós, mulheres góticas. Se você abrir o TikTok, o Instagram, ou às vezes até mesmo no Google, você pode encontrar esse tipo de coisa. Se você simplesmente pesquisar por góticas, por mulheres góticas, vocês vão encontrar um monte de coisas horrendas envolvendo góticas. Um monte de perfis que acumulam fotos ali um pouco chamativas, por assim dizer, de mulheres que às vezes nem são realmente góticas, só estão usando um visual mais dark ou alternativo em geral. E tudo isso acompanhado de um monte de legendas horrorosas também. Vale lembrar que é óbvio que existem várias mulheres góticas que são muito bonitas, realmente. Fato, mas isso também existe em qualquer subcultura, né? Não é algo exclusivo, ou até mesmo para quem não faz parte de subcultura nenhuma. Só que parece que as mulheres góticas, elas são vistas realmente como um fetiche bizarro, é algo nojento, e toda garota gótica já passou por alguma situação desconfortável por causa disso. E isso não é só para mulheres que têm visuais mais chamativos. Às vezes você tá vestida até de uma forma modesta, mas mesmo assim as pessoas interpretam você como algo que você não é. Existe uma junção de dois mundos que parecem mais pesadelos, que é o estereótipo da gótica que não só é bonita, mas ela também tem algum tipo de problema psicológico e precisa ser salva por um cara normal. É algo terrivelmente nojento. E com tanta desinformação, não me admira que tanta gente fique confuso e sem saber o que realmente é uma pessoa gótica. Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco pra vocês do que eu sei. Eu sou gótica há quase 10 anos, então eu sei um pouquinho, né? Óbvio que não tudo, mas um pouquinho. E eu vou estar falando com vocês um pouco sobre isso e sobre alguns aspectos que às vezes confundem um pouco as pessoas. A primeira coisa que a gente vai fazer para poder entender mais sobre a subcultura gótica é analisar essa seguinte frase aqui, ó. A subcultura gótica é uma subcultura baseada em música. Quando a gente fala essa frase, muitas pessoas pensam que basta apenas ouvir música gótica que automaticamente você vai ser gótico.
não é tão simples assim, né? Porque vocês estão ignorando uma palavrinha muito importante dessa frase, que é subcultura. Então, a subcultura tem como base a música, mas ela ainda é uma subcultura com um monte de coisas que você deve conhecer, estudar e explorar em geral. Então, não adianta só ouvir música gótica. No máximo, você vai ser uma pessoa que gosta de ouvir música, que não tem nada de errado. Você não precisa se classificar ou se identificar totalmente como nada para poder curtir alguns tipos de música. Muita gente faz isso, né? Então, realmente não tem nada de errado. O problema é você achar que ouvir algumas musiquinhas góticas vai fazer de você uma pessoa que realmente se identifica com a subcultura. Você está tendo uma visão muito superficial da coisa. Outro erro que eu vejo muitas pessoas, principalmente mais jovens, meu ninho de morcego está se desfazendo. Eu não tinha spray. Outro erro que eu vejo algumas pessoas mais jovens cometendo, como se trata de realmente conhecer a subcultura gótica, é que geralmente essas pessoas, elas veem uma foto de uma pessoa que geralmente já é uma pessoa bonita, atraente, e pensam, eu quero ser igual fulaninha, então eu vou virar gótica. Que é patético também, porque o visual não é o ponto mais importante da subcultura. Quem me acompanha sabe que eu não tô assim todo dia e que tem vídeo que eu nem maquiagem tô usando direito. Então, isso daqui é algo que eu tô fazendo exclusivamente pra esse vídeo, ou talvez futuramente se me der vontade. Eu não tenho um visual tão exagerado, digamos assim, todos os dias, apesar de que eu gosto assim do visual. E aí vem uma pergunta bastante engraçada que já fizeram pra mim, e eu acho que pra muita gente que já é gótico há mais tempo na internet, é a seguinte pergunta. Sinceramente, pra mim essa pergunta é muito engraçada. Como que eu faço pra entrar na subcultura gótica? Toda vez que eu escuto isso, parece que nós somos um bando de cultistas e que você vai ter que passar por um processo de aceitação entre nós para poder entrar na subcultura gótica, como se fosse uma espécie de clube que você abre as portas e entra. Não sei se é porque eu sou autista, mas eu acho essa frase bem engraçada. E também porque, eu não sei, pra mim esse conceito de falar entrar na subcultura gótica é um pouco estranho. Eu acho que a subcultura gótica, ela vem muito com a identificação. Você escuta a música gótica, aprecia aquilo, se identifica com as letras e com as ideias que existem por trás. Daí você vai querer explorar mais sobre aquilo. Você vai querer conhecer o cinema, as artes, esse tipo de coisa. Você vai se identificando. Não é algo que você faz forçadamente, é algo natural. Pelo menos foi assim comigo. Conforme eu fui conhecendo as coisas que estão dentro da subcultura gótica, era algo divertido, não era algo que eu tinha que me forçar a fazer. E até hoje eu ainda me pego descobrindo muita coisa nova. Então, pra mim, me identificar com a subcultura gótica é isso. É encontrar um lugar onde eu me sinto acolhida, com coisas que eu aprecio, coisas que eu posso estudar e conhecer melhor. E também encontrar pessoas que às vezes estão ali nesse mesmo estilo, nesse mesmo gosto. E a gente vai compartilhando ali músicas, informação. É para isso que serve a subcultura, né? É um grupo ali de pessoas que vão ter esse gosto por determinada cultura e eles vão compartilhar entre si aquelas coisas, vão descobrindo coisas novas, divulgam. Tem blogs que arquivam filmes, livros. Então, um vai, digamos assim, expandindo o conhecimento do outro a respeito dessas coisas. E são coisas que às vezes só a gente que é gótico entende ou curte. Então, é legal essa coisa da identificação. Eu acho que a palavra-chave mesmo é essa, identificação. Agora que eu já falei sobre tantas situações confusas e chatas, vamos falar um pouco sobre como foi o meu início e algumas dicas para vocês que têm vontade de começar a conhecer a subcultura gótica e ver se vocês vão se identificando com essas coisas. Primeiramente, como eu disse, a subcultura gótica tem como base a música. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar conhecer a música. Tenha em mente, você não precisa conhecer tudo, todos os integrantes, todas as bandas, até porque, honestamente, eu mesma não sei o nome de todos os integrantes das minhas bandas favoritas.
Então, eu não vou julgar ninguém por causa disso e a maior parte das pessoas normais também não vão julgar vocês por causa disso. O importante, eu acho que é você ter aquela vontade de conhecer as coisas, sabe? Pode perguntar pra alguém, não tem nada de errado em perguntar, admitir que você não sabe de alguma coisa. Existem diversos subgêneros dentro da música gótica, ou seja, às vezes você não vai gostar tanto, por exemplo, de Cold Wave, mas você vai gostar de Minimal Wave, por exemplo. Então, existem ali vários subgêneros que vão variar e também existem alguns estilos dentro desses subgêneros que vão agradar mais alguns públicos. Por isso que a gente tem as famosas vertentes. Por exemplo, tem góticos que gostam mais de coisas românticas, então eles vão explorar mais a música que aborde esse tipo de coisa. Tem góticos que gostam bastante de temáticas envolvendo vampiros, então eles vão buscar bandas góticas que abordem esse tipo de coisa. E é isso que faz com que a subcultura gótica não seja algo cansativo ou enjoativo, porque a gente tem muita coisa para conhecer e para se identificar. Coisas mais específicas que estão dentro da subcultura gótica. De início, eu recomendo que você escute as bandas mais clássicas, para você realmente ter uma base e conhecer um pouco do estilo de som que está presente na subcultura gótica. Porque por mais que varie, como eu disse, tem Cold Wave, Dark Wave, vários estilos ali. Por mais que eles variem, a base deles ainda é bem similar e o estilo de letras também. Então, é importante que vocês conheçam as bandas mais clássicas, que conheçam um pouco ali da base do que inspirou bandas futuras. Então, eu recomendo que você escute o básico do básico. Bauhaus, Siouxsie, sabe? Essas bandas mais famosas mesmo. Escuta os álbuns completos, observa ali as coisas que você mais gosta. Aí você vai anotando ali, ó. Você pode ir lá, por exemplo, no Last.fm. Todas as músicas que estão no álbum, elas vão ter tags ali, ó, de estilo específico. Ou seja, vamos supor que você gostou muito de uma faixa em específico. Você vai procurar essa faixa lá no Last.fm, vai ver as tags que estão nela, vai procurar por músicas similares, vai conhecer coisas novas. Então, é uma grande aventura, veja dessa forma. Você vai estar sempre descobrindo coisas novas. Bom, isso é um pouco do que eu fiz para poder descobrir bandas nesse meio. O Spotify também ajuda um pouco a recomendar, o YouTube também, porque tem bandas que, infelizmente, não estão em grandes plataformas, então você vai ter que procurar no YouTube ou em algum outro site de música que não tenha bandas tão oficiais, digamos assim, que estão no Deezer, Spotify, esse tipo de coisa. Então, é uma grande exploração e eu particularmente acho bem divertido. Meu ninho de morcego já foi praticamente embora. Mas eu ainda posso continuar falando mais algumas abobrinhas pra vocês. E agora que eu já falei um pouco sobre a música, a gente também pode explorar um pouco das inspirações por trás delas. O cinema, a arte, é riquíssimo o que existe em torno da subcultura gótica. A gente vai ter até mesmo arquitetura, arte tumular, tem várias coisas interessantes para você conhecer e apreciar. E de diferentes culturas, você não precisa se prender somente àquela coisa da Europa. Aqui mesmo no Brasil tem muita coisa que você pode conhecer, muitos lugares que você pode visitar que estão relacionados a esse tipo de arte. E também, em quesito cinema, existem sim vários filmes brasileiros que vão abordar essas temáticas. Eu já falei um pouco sobre alguns aqui no canal, então você pode assistir aí os vídeos e os filmes caso você tenha curiosidade. Vale lembrar também que pode ser divertido explorar coisas que envolvem outras subculturas ou contraculturas também, para você poder expandir mais ainda os seus conhecimentos. Então, você pode tirar um tempo para poder ler, assistir documentários, sabe? Para você realmente expandir mais os seus conhecimentos sobre o meio alternativo. E também, você pode conhecer até mesmo história da moda, por exemplo. Você já parou para se perguntar por que a gente usa várias coisas e a origem dessas peças? Então, gente, tem tanta coisa que vocês podem estudar e conhecer. E hoje em dia aqui na internet, nossa, é um mundo. Então, aproveitem que vocês têm essas ferramentas.
que na maior parte das vezes são simplesmente de graça. E vocês estão aí dormindo sem usar o potencial que vocês têm com a internet. Notaram que eu não priorizei tanto falar sobre o visual? É porque as pessoas às vezes têm uma fixação em cima disso e tendem a ignorar todo o resto. Vale lembrar que o visual gótico não precisa ser um visual bonito, tá? Você pode fazer um visual simplesmente por puro impacto para as pessoas. Você não tem obrigação nenhuma de fazer uma maquiagem perfeita, de ter um cabelo perfeito, de usar as roupas mais bonitas. Isso é de menos, tá? Então, falando um pouco sobre o visual, é muito importante que você tenha atenção ao consumismo, que você não saia por aí comprando tudo que você vê, achando que isso vai fazer de você mais alternativo, porque é uma grande bobagem. Boa parte do visual alternativo, ele é improvisado. Eu mesma tenho inúmeras peças que são de brechó, que foram menos de R$10 às vezes, e peças que às vezes você olha e pensa, não tem nada de gótico aqui. Só que se você tiver criatividade, você vai criar um visual maneiro. Eu vou dar uma dica pra vocês. Se você quer ter um visual realmente legal, faz o seguinte. Comece a pesquisar fotos de pessoas lá dos anos 80, 90, numa era que não tinha tanta influência de lojas alternativas e de internet. Comece a observar a forma que as pessoas improvisavam as coisas. Vocês vão notar que tem gente ali que tá usando roupa de vovozinha e mesmo assim fica estiloso. Por quê? Porque as pessoas tinham essa criatividade. Hoje em dia, a gente tem a tendência a pesquisar ali por visuais góticos, ver aquelas pessoas que às vezes são modelos e achar que a gente precisa ser assim e que a gente precisa de uma peça de roupa daquele jeito específico. O que não é verdade. Você pode improvisar um monte de coisa e criar um visual maneiro, tá? Um visual legal mesmo. Um visual até oitentista ou futurista, sinceramente. Então, essa coisa da criatividade é muito importante. Você realmente tirar um tempo para poder pensar. Sabe o que você pode fazer? Você pode abrir a gaveta. Tem uma gaveta aqui, por isso que eu pensei em gaveta. Você pode abrir uma gaveta do seu guarda-roupa com as suas roupas e analisar aquilo dali. O que combina com o quê? O que eu posso fazer com isso? Será que eu posso usar isso de uma forma diferente? Será que eu posso customizar isso? Será que se eu cortar aqui ou aqui, essa roupa vai ficar melhor? Será que, de repente, um acessório pode transformar? Notem, eu estou usando um vestido preto que não tem detalhe nenhum. Eu estou usando só um bottom aqui, da banda Strawberry Switchblade, e um manquezinho, um brinquinho. Eu não estou usando absolutamente nada demais em quesito roupa, porém o cabelo, a maquiagem e os acessórios, eles complementam bastante. E isso vale para vários visuais que eu monto. Às vezes as pessoas pensam que eu estou até mais arrumada do que eu realmente estou por causa disso, dos acessórios. E agora vamos falar do assunto que mais dá medo nas pessoas, o lado político da subcultura gótica. Eu sei que tem muita gente que se pega com medo de pensar a respeito disso, sobre como lidar com isso, como estudar esse tipo de coisa, que posicionamento eu preciso ter. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é a seguinte: vá até um lugar que tem um espelho, se olhe no espelho. Pense, que impacto você tem no mundo? Será que a forma que você consome as coisas é uma forma bacana? Será que você é uma pessoa consumista? Será que você se importa com as pessoas ao seu redor? Será que você tem pensamentos racistas, homofóbicos? Ou às vezes você não dá a mínima para pessoas com deficiência, por exemplo? Eu sei, parece que eu tô viajando muito. Mas eu acho que é importante que você se questione sobre a sua existência na sociedade. E o gótico vem bastante disso também, né? De questionar as coisas e sobre o impacto que a gente tem no mundo. Então, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é ter essa consciência de que você existe e de que você tem um impacto no mundo, queira você ou não. O fato de você existir, de você consumir as coisas, faz com que você tenha, sim, um impacto, mesmo que seja pequenininho. Então, é importante que você passe a analisar alguns comportamentos e a sua visão de mundo. Esse é o primeiro passo político, na minha opinião, que toda pessoa gótica precisa ter.
Você precisa ser uma pessoa crítica. Não é só pra você sair por aí ouvindo música e usando roupinha descolada que vai fazer de você uma pessoa realmente alternativa. O alternativo, ele chega pra poder realmente impactar a sociedade de alguma forma. Esses grupos existem por causa disso, por situações que aconteceram. Essas coisas não vêm do nada. Então, a gente precisa ter bastante consciência sobre a nossa existência e sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, sabe? A gente precisa refletir sobre muitas coisas. Eu vou dizer pra vocês que não existe um posicionamento político assim super exato contra o gótico, no sentido de partido, esse tipo de coisa. Tem alguns góticos que às vezes são anarquistas, por aí vai. O que eu diria pra vocês é que conservadorismo não casa com o gótico, porque é uma subcultura que constantemente vai ter críticas em torno do conservadorismo. Então, não casa muito não. Você pode até curtir ali a estética, mas a música em si já não vai bater muito de frente com uma pessoa que seja muito conservadora, não. Isso não quer dizer que você não pode ser uma pessoa religiosa, por exemplo. Religião é uma coisa muito pessoal, né? Não tem como controlar muito bem as nossas crenças. Então, desde que você seja uma pessoa que realmente respeite os outros e que realmente não use sua religião contra os outros, eu acho que não tem problema nenhum. Só que quando a gente fala de conservadorismo, esse tipo de coisa, já é bem mais complicado, não bate muito bem com a subcultura gótica, não. Fora isso, você não precisa realmente seguir partido nenhum ou ter um posicionamento super exato político. Isso é uma coisa que você vai descobrindo sozinho, de acordo com o que você se identifica mais também, mas como sempre, tendo em mente esse pensamento crítico, que ele é crucial para você nessa jornada política, digamos assim. No momento, eu não tenho um posicionamento político exato, sabe? Eu me encontro um pouco confusa nesse meio, mas eu sei que eu realmente não me inclino nem um pouco para as coisas mais conservadoras. Isso é algo que realmente nunca combinou comigo e até por isso que eu acabei me identificando bastante com a subcultura gótica. Mas eu não tô aqui para desrespeitar a sua opinião política, tá? Eu só tô dizendo o que eu preciso dizer mesmo. E bom, pessoal, é isso. A subcultura gótica é uma subcultura riquíssima, com muita coisa para você conhecer, estudar e explorar. Eu particularmente sinto que eu ainda preciso estudar muito mais. E olha que eu já tô nessa há quase 10 anos. Eu sinto que eu sempre preciso conhecer mais coisas e que tem muita coisa que existe e que eu não faço ideia. Então, eu acho que esse é um pensamento bem importante de ter, sabe? De que existe muita coisa para conhecer e eu quero conhecer. Eu acho que é um pensamento bacana para quem tá aí conhecendo a subcultura gótica. Vale lembrar que eu sou um ser humano e que eu posso falar um montão de abobrinha sem saber ou me confundir em uma coisa ou outra. Então, não tirem absolutamente tudo que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta, tá? Porque todo mundo comete erros. Eu vou deixar uns links nos comentários para quem quiser ler mais coisas e explorar por conta própria, porque é uma coisa bem bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que isso ajude vocês de alguma forma, porque a minha intenção, honestamente, é essa, acrescentar a vocês que gostam da subcultura gótica de alguma forma. Então, é isso. Muito obrigada por assistir e até mais!